no vídeo de hoje, como você já leu aí, como você já viu na thumbnail, eu vou falar, não um pedido de desculpas, mas eu percebi que muitas pessoas ficaram chateadas com o último vídeo que eu fiz. Algumas pessoas vieram comentar, tipo... Rafael, 20 mil reais? Como é que alguém vai viajar com 20 mil reais? Pô, Brasil... No Brasil, uma pessoa que ganha 20 mil reais e tem isso pra gastar, não precisa nem sair do Brasil, tá numa situação muito bem. O pobre no Brasil não tem 20 mil reais pra ir viajar, pra conhecer, então ele vai mesmo pra ficar pra onde quer que ele seja. Pra você que ficou ofendido ou qualquer coisa com essa thumbnail do último vídeo, esse vídeo é principalmente pra você. Mas se você não viu esse vídeo, tudo bem, esse vídeo serve pra você mesmo sem você assistir o outro vídeo. Fala menino, fala menina, como é que você está? Espero que muito, muito bem. Aqui quem vos fala é mais uma vez Rafael Racor. Se você não gostou da thumbnail, eu queria primeiramente mandar você tomar no... O canal é meu, eu coloco a thumbnail que eu quiser. O que você vai falar pra esse pessoal aí hoje no YouTube? Então, fala senhora, que quem fala é Rafael Racor e nesse vídeo eu vou... Voltamos. Vou explicar uma situação aqui pra você. Você que fala... Mano, não consigo viajar. Não consigo ir conhecer a Europa, não consigo conhecer outros países porque eu não tenho grana. E então se eu for viajar, eu já vou pra ficar, porque é isso mesmo, eu quero imigrar dessa maneira e tal. Você fazer uma imigração assim, na loucura, você querer melhorar a sua vida da noite pro dia, é perigoso. Não confie em coisas de curto prazo, coisas muito imediatistas. Eu vejo também muito canal aqui no YouTube que incentiva brasileiros a fazer umas loucuras aí e não explica direitinho como pode ser complicado, como pode ser perigoso essas imigrações sem fundamento. Mas tudo bem, vamos supor que você já tá certo, cara, nem o inferno seria pior do que viver a sua vida. E olha, eu vou falar pra você, eu tive isso. Também não tinha essa grana pra viajar quando eu vim morar em Portugal. Pra quem não sabe, eu sou músico, publicitário, luso-brasileiro e eu cresci em São Paulo, passei a maior parte da minha vida em São Paulo. No entanto, quando eu vim pra cá, pra Portugal, foi em 2015, 2016, eu não tinha dinheiro, eu não tinha esses 20 mil euros, eu não vim, esses 20 mil reais, eu não vim aqui também cheio de dinheiro pra ver se eu ia querer ficar ou não. Eu vim uma vez pra França em 2015, que me custou um dinheiro, não sei, na época o real ainda valia alguma coisa, me custou aí mais ou menos, sei lá, 4 mil, 5 mil reais, eu consegui fazer uma viagem de quase um mês na França, fiquei aqui com os meus amigos e tal, com a minha namorada, e correu tudo bem. Alguns meses depois, 5, 6 meses depois, eu vim morar em Portugal. Eu já tava muito certo do que eu queria, mas eu não vim fazer essa viagem também de 20 mil reais pra ver se eu queria morar aqui. Não, eu falei, eu vou pra Portugal, preciso passar um tempo lá, minha família é portuguesa, né, da Ilha da Madeira, não é nem do continente, tava certo de que era isso que eu queria, também queria ver como eram as coisas aqui no continente, mas principalmente eu vim mesmo para passar a experiência de morar em Portugal, para honrar aqui um pouco a minha família, para fazer isso aqui valer, tenho 2 nacionalidades, por que que eu vou passar minha vida inteira só no país de uma dessas nacionalidades? Então foi por isso que eu quis vir pra cá. E olha, vou falar pra você um truque, eu vim pra cá sem nada, sabe por quê? Porque desde 2012, 2013 eu trabalho como freelancer. Algumas pessoas aí que me assistem pode ser que já me conheçam, alguns amigos e outros colegas de trabalho, colegas da internet, tá? Eu tive projetos, eu tive um blog bastante famoso de humor, que eu entrei no projeto, né? O projeto já existia desde 2005 e eu fiquei com ele até 2013. Então algumas pessoas me conhecem por causa desse projeto. Também tive outros projetos. Tinha um site que se chamava Adoro Viagem. Eu era o coordenador desse site. Esse site fazia parte de uma agência, né? Quando nos últimos anos dele, ele era parte de uma agência pela qual eu era contratado. Então eu era o gerente de todo o conteúdo desse site. Eu trabalhava como freelancer, eu trabalhei para uma empresa de RP em São Paulo e essa empresa foi comprada pela Publicis, que é um grupo de comunicação europeu, francês. Então quando eu vim morar em Portugal, eu tinha esse freelance e eu ganhava mais ou menos 2.000, 2.500 reais, tá? Era isso que eu ganhava. E eu vim para Portugal assim, para Lisboa. Eu moro em Lisboa Central. Eu nunca morei em Lisboa Periférica. Eu sempre estive na Lisboa Central. Naquela época, eu pagava meu aluguel, que era um quarto, eu alugava um quarto numa casa, um quarto muito grande inclusive, e com o meu trabalho online, com o meu trabalho, os meus clientes do Brasil, eu vivia aqui, na boa. E aí foi quando eu comecei a tocar, foi quando eu comecei a pegar o meu tempo livre nas noites e tocar na rua, tocar num bar, num botequinho ou outro e tal. Foi assim que eu comecei com música. Conforme as coisas foram evoluindo, eu fui deixando da publicidade, fui deixando de captar novos clientes, porque eu já queria deixar aquilo mais de lado e queria investir de fato na minha carreira musical, ser músico, tocar, viver da música,
do ônus e do bônus, de tudo que a música pode trazer para a vida de um cidadão. E assim foi, em 2017 eu larguei esse meu trabalho, porque a música já estava pagando as próprias contas, e assim comecei. Então, você que não tem grana, pensa nessa solução. De repente você tem um teletrabalho que você consiga bancar as suas despesas sem que você tenha que gastar uma grana para viajar e tal. Então assim você fica livre, né? Hoje o pessoal chama isso de nômade digital. Na minha época é coisa de velho, né? Mas na época que eu era nômade digital, nem tinha esse termo de nômade digital. Então eu era simplesmente freelancer e eu pensava, pô, já que eu trabalho no meu quarto aqui, por que eu não vou trabalhar no meu quarto na Indonésia, tá ligado? E fui, mano, não pra Indonésia, mas vim pra cá e assim começou. Então, só pra justificar esse último vídeo, que não tô falando que você tem que pegar uma grana antes de você imigrar e você tem que vir pra Europa e torrar seu dinheiro e tal. Cara, não é isso, tá? O pessoal entende umas coisas muito nada a ver. E o thumbnail, eu sei que o thumbnail do último vídeo chama a atenção, mas tá sempre escrito lá, ou tem um ponto de interrogação, nesse caso tava lá, brasileiros não venham para Portugal, a menos que você que me assiste, todos os vídeos que eu faço é pra encorajar as pessoas a irem atrás dos objetivos delas. Se você assiste esse canal, você já sabe disso. Se você é novo nesse canal, assine o canal, já dá like no vídeo, porque é importante isso. Comenta aí alguma coisa que, cara, aqui, ó, sou um guerreiro, hein, mano. Eu sei como é difícil você não ter grana e querer realizar os seus sonhos. Mas, ó, é possível pra caralho. Eu tô aqui como prova disso. Eu fiz faculdade sem ter um tostão no bolso, segunda melhor faculdade particular do Brasil, sem nenhum real. Eu ganhei bolsa 100% e fui atrás dos meus interesses, tá? E eu me formei, fiz várias coisas na vida onde pessoas sem dinheiro não poderia fazer. E eu consegui, eu tô aqui pra encorajar você a fazer igual. Posso te dizer uma coisa, a vida é assim. Se você acredita que é impossível, então é impossível, tá determinado, é impossível. Não acredite que as coisas são impossíveis. Vá atrás, de um jeito ou de outro, as coisas se moldam pra o seu interesse. Então tenha interesse nas coisas e corra atrás dos seus interesses. Agora vamos lá, para o que importa mesmo desse vídeo, eu já falei uma maneira que você consegue morar em outro país sem ter que trabalhar nesse país ou sem ter que ter uma grande reserva financeira por trás de você. Nômade digital ou freelancer ou qualquer outro tipo de teletrabalho. Hoje em dia, com Covid e tal, é uma ótima oportunidade para quem tem já teletrabalho poder morar em outro país. Pense nisso. Outra forma é a seguinte, em 2018 eu morei na Inglaterra de graça, não tinha nada e fiquei lá por uns meses sem nenhum puto no bolso. Sabe como que eu fiz? Tem essa plataforma que se chama Workaway, tá? Você paga lá uma grana simbólica para você fazer parte dela, até porque você vai ser contratado de graça por pessoas que estão a fim de te receber. O período de trabalho dessa plataforma é de mais ou menos 4 horas. Eu na Inglaterra trabalhava cerca de 4 horas por dia dentro da casa, era uma casa numa cidade pequena, na qual eu fazia de tudo, né, mano? Limpava a casa, pintava a cerca, cortava a lenha, tá ligado? Fazia jardinagem, mas era 4 horas por dia, de boa, fazia meu trampo, qualquer hora do dia. A gente conversou, o pessoal da casa lá, que é assim, né, uma casa que contrata, entre aspas, uma pessoa voluntária que esteja disposta a fazer determinados serviços, que o contratante vai pedir, por 4 horas ao dia, e você tem moradia e comida incluso. Então você não vai ter gasto com isso. Então você só precisa entrar do avião e ir, cara. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava 4 horas nessa casa e depois eu ia fazer busking na rua e tirava ali uma graninha a mais e tal. Depois eu peguei, fui lá pra Reading, na casa do amigo meu, fiquei lá umas semanas lá com ele, depois fui lá pra Londres com a minha família e tudo mais. Então essa é a segunda maneira que dá pra você viajar sem grana. Maneira 3, mais óbvia, você simplesmente vai e tenta a sorte. Uma pessoa me perguntou aqui no Instagram quanto precisava para ir para Portugal, quanto de dinheiro precisava. Eu fiz um cálculo bastante básico para que a pessoa viesse com 3 meses de aluguel, 3 meses de contas pagas, 3 meses de alimentação, mais os voos e alguns outros custos. E o cálculo piso que eu cheguei foi mais ou menos de 12 mil
reais, com a cotação atual, que é muito ruim, 0,148, 0,146. Então, se você quer saber mais sobre custos de Portugal, custos de casa, tudo atualizado, pode ser que você esteja vendo esse vídeo fora da data, então me siga lá no Instagram e me pergunta lá. A gente está sempre fazendo stories e tal, e eu falo de coisas do dia ali, né? Coisas atuais mesmo. Então me segue lá para você ficar mesmo por dentro. Nesse vídeo falamos sobre 3 maneiras de viajar sem ter dinheiro, 3 maneiras de imigrar para um outro país. Então pronto, agora você já sabe. Não sei, mano, o que vocês pensam, tá ligado? Que a maioria dos brasileiros que moram em Portugal, inclusive os que eu conheço, não são, tipo, cheio de grana. Tem uma família até que legal, estruturada financeiramente, mas não são cheio de grana. A minha família não é estruturada financeiramente, então eu nunca pedi dinheiro pra ninguém da minha família pra estar aqui. Então, tem como, tá? Você que é fatalista, você que é uma vítima, cara, por favor, não seja, velho, não seja. A gente tá aqui pra crescer junto na vida, vamos subir na vida, vamos se alegrar, cara, vamos se encorajar, assume essa segura no volante da tua vida e mete o pedal, cara, e vai, dá seus pulos, cara. Tenho certeza que você vai sair sempre ganhando, mesmo que não seja agradável, você vai ganhar experiência, conhecimento, vai deixar a casca mais grossa. Eu quando fui pra Inglaterra, eu tive ali uns meses ruins, mas mesmo assim, mesmo perdendo, você ganha. Por quê? Porque hoje eu sei o que é que foi ruim, o que é que eu faria diferente numa situação parecida. Hoje eu poderia morar em qualquer cidade do mundo, inclusive quando acabar o Covid eu vou fazer isso de novo, voltar a fazer workaway, fazer busking numa cidades nada a ver da Europa, ou até fora da Europa. E é isso, então mesmo quando você perde, você ganha, porque você foi atrás dos seus interesses. Se você não for, você nunca vai saber. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma maneira. Se você quer contextualizar mais ainda esse vídeo, assista o último vídeo e vai ter outros vídeos aqui, clica lá, tem um monte de assunto interessante, a gente tá sempre falando de coisas super legais aqui de Portugal, do mundo, viagens, Brasil, Europa, Portugal, Inglaterra, qualquer outra coisa. E tem outro vídeo também que eu fui pra Itália, uma viagem muito legal. A ideia desse canal é essa, se você tá aqui de primeira, saiba que aqui a gente fala sobre todos esses temas. Meu nome é Rafael Racor, não se esquece de deixar o like aí, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com qualquer amigo seu que queira imigrar para qualquer outro país. Vamos junto nessa porra. Um forte abraço para você, te vejo no próximo vídeo, tchau!